Quando tu comprou a porra da NFT lá, tu tava confiante que tu ia ganhar? Como é que tava? Cara... Meu, eu tava confiante porque tinha essa probabilidade. Então, no dia, foi um sábado, eu tava em casa. Tu já sabia desde o começo que a chance era essa? Sim. Não, na verdade, assim, foi vendendo. Aham. Eles tinham expectativa de, né, tipo, talvez vender mais, mas eu acho que eles não trabalharam muito no marketing pra ser mais agressivo. Eu só fiquei sabendo da existência dessa porra depois que tu ganhou. E mesmo se divulgasse mais, não ia ficar sabendo, porque o pessoal poderia achar que era uma coisa suspeita e tudo mais. Enfim, eu tava em casa sábado com minha esposa, e aí eu falei, vou pro Twitter agora pra acompanhar o sorteio. Realmente foi Se eles patrocinam aqui, a gente fala pra caralho pra todo mundo aí, todo mundo ia ficar sabendo, todo mundo ia comprar e vai se fuder. Então foi bom. Foi ótimo. Já divulgou, já. Tem isso que é legal de falar também, porque o sorteio foi ao vivo. Foi ao vivo. Quantas pessoas que acompanharam? Não sei, porque assim, o sorteio no Etherscan, que é um negócio totalmente... É uma linguagem de programação, nada amigável. E tem lá, né, toda a decodificação, a forma que eles fazem, que eu não vou entrar nesse mérito, que eu nem sei, não sou programador. Mas, então, assim, eu tava acompanhando. E aí, assim, só que não era muito amigável. E aí, logo na sequência, eles divulgaram o número da carteira, não foi o nome. Isso é legal, porque, assim, era sigiloso, não poderia falar. Uhum. Então, qual que foi o lance? Eles divulgaram o número da carteira, quando eu vi que batia todos os dígitos da minha carteira, eu falei, caramba, sou eu, bicho. E eu fiquei assim, não é possível, tá estranho. Negação total. Até que os caras me ligaram lá de Londres, bicho. Essa ligação demorou? Não, foi assim. Eles confirmaram e tal. Eles me mandaram Ether pra minha carteira pra eu devolver pra eles. Mandaram e-mail e tudo mais. Pra garantir que tinha alguém ali mesmo. Pra fazer a autenticidade, né? De vários fatores. Me colocaram numa ligação em Londres com os caras. E eu, tipo assim, você tem noção que você vai pro espaço? Tipo, eu falei... Eu fiquei assim, eu não sabia o que eu falava com os caras. Tipo assim, que loucura. Eu fiquei transtornado. Aí eu cheguei e chamei minha esposa, Marcela. Cara, sensação. Eu falei, Marcela, cara, eu vou pro espaço, Marcela. Você viu no documentário do Inspiration Fora, o cara que foi sorteado, tipo, avisaram ele, colocaram ao vivo a câmera dele, ele... É mesmo? Tipo, ele caiu a ficha dele. Eu falei, pô... Tem um vídeo no Twitter. Tem um vídeo no Twitter com a reação. A CSC gravou a chamada. E aí eu chamei minha esposa e falei, ela, como assim? Você é doido? Vende isso? Aí eu falei, você é louco, eu não posso vender isso, porque, tipo assim, tinha essa questão também. Foi um top 10. Porra, cara, na moral, cara. Tua mulher é um gênio, cara. Beijo, Marcelo. Caralho, como é que... Assim, eu não tinha pensado nisso, mas total, eu pensou, caralho, vende essa porra. Não podia vender, né? Não podia, porque era um top 10. Se eu abrisse mão, o segundo pegava. Você acha que eu vou abrir mão? Lógico que não. Você não podia dar também, não? Não. Era assim... Pessoal intransferível. Preto e branco. Pessoal... Igual a NFT, né? Não fungível. Então, assim, na hora, aí foi isso. E aí foi o bizarro que foi assim... Foi à tarde e eu fiquei transtornado, que eu não podia falar com ninguém. Não, segura, Blue Origin vai mandar. Eles mandaram o NDA, tipo, à noite. Aí eu recebi um e-mail assim... Your flight to space. Tipo assim, seu voo para o espaço. Blue Origin. Cara, eu tremia com o celular na mão, assim, tipo assim, que louco. Que é isso? Eu achei. E, tipo, não, isso é fake, velho. Isso é fake. E assim, negando pra caramba a parada. E aí até que realmente começaram a rolar os contratos. Aí no outro dia eu já tava conversando com o Mike lá, né? Aí eu falei, quem que é Mike? Será que é o Mike, né? Porque eu já tinha visto já os documentários e tal. Esse nome não é estranho. Aí eu fui lá no LinkedIn, busquei Michael Good. Falei, caramba, não para. Aí tipo assim... Marcelo, olha isso aqui, eu vou conversar com o astronauta hoje. Cara, foi muito louco, sério, muito louco. Porra, não consigo nem imaginar a sensação, cara. É. Não consigo, deve ter sido muito louco mesmo. Que doideira. Louco. Demais. E minha esposa curtiu demais, no final das contas. Né? Ela tava curtindo mais do que eu, falei lá que ela tava no spa. No spa. No dia ela tava lá com as esposas e... legal demais, sério. Então você recebeu um broche de astronauta. Recebi, um azinho. Deixa eu ver se eu tenho foto aqui. Vou mostrar pra Então é galera. interessante, ó, tá vendo? Eles já estão criando um novo parâmetro para certificar as pessoas que vão para o espaço. Tudo isso aí que o Marcos falou e tal, isso aí tem um nome hoje, cara. A gente chama de New Space. New Space. Hoje o pessoal divide em Old Space, que era tudo que era ligado a governo. Porque antes era só grandes agências e tal. Ou empresas, sim, porque a ULA, né, o United Launch Alliance, ela não é governamental. Ela é uma junção da Boeing e Lockheed Martin, que são duas grandes empresas. Então era assim, ou era coisa do governo, ou eram grandes empresas multinacionais, gigantescas,
que mexiam com coisa do espaço. Isso a gente chama de Old Space. Basicamente, com a entrada da SpaceX pode ser considerada pioneira nesse negócio todo. Então começou a surgir SpaceX. Antes do russo? Antes do russo, porque o russo, embora você faça o turismo espacial, você está indo pelo governo russo. Tá. Porque a nave ali é do governo russo. Então você ainda considera como Old Space. Tá. Aí a SpaceX foi criada, aí veio a Blue Origin, aí veio a Virgin, aí veio a Astra agora, tem a Rocket Lab. E aí começou a surgir milhares, cara, são milhares. Ali no Kennedy Space Center, em volta dele, tem mais de 4.000 empresas ligadas ao ramo espacial. É o cara que faz um sensor, é o cara que faz uma câmera, é o cara que faz o painel solar, é o cara que faz não sei o quê. E isso criou esse negócio. O pessoal teve que criar essa divisão. Porque hoje, nós aqui podemos criar uma startup espacial. Sim. Entendeu? Consegue investimento, cria uma NFT, vende um não sei o quê, tal. A gente tem a grana, pode montar um foguete, pode montar um satélite, qualquer coisa. Então foi criado esse termo chamado New Space, aonde esse turismo espacial mesmo agora, ele vai entrar como uma dos ramos aí do New Space, entendeu? Quando é que veremos Serjão no espaço? Não, cara, pode esquecer. Pô, mas teu hobby é olhar pra cima, porra. Ele já falou que vai doar pra mim. Se eu ganhar, eu dou e eu fico transmitindo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar.